Como orar a Deus e libertar minha família de todo o mal? Há momentos na vida em que tudo parece calado. A casa está de pé, mas o coração da família parece distante. Há risos, mas não há paz. Há rotina, mas não há presença. É nesse silêncio, onde as palavras já não resolvem e os conselhos já não alcançam, que Deus sussurra ao coração de alguém. Levanta-te e ora por tua casa. Esse sussurro é o chamado invisível do Espírito Santo, o despertar de um intercessor que o céu escolheu para mudar a história da própria família. Porque toda libertação começa com alguém que se ajoelha. Toda restauração começa com um coração que diz: Senhor, faz de mim um canal da tua vontade. A oração verdadeira não é apenas falar com Deus, é lutar ao lado dele, é permanecer firme quando tudo grita para desistir. É carregar o nome de Jesus como bandeira e declarar: aqui o mal não tem autoridade. Talvez a sua casa esteja enfrentando divisões silenciosas, feridas antigas, cansaços que as palavras não conseguem descrever. Mas o Espírito de Deus te trouxe até aqui porque algo precisa mudar, e vai mudar. O mesmo Deus que libertou famílias inteiras em tempos bíblicos continua levantando intercessores hoje. Ele procura um coração sensível, disposto a se colocar entre o céu e o lar, entre o caos e a promessa e dizer: Senhor, usa-me. A oração é o lugar onde o impossível se curva. É onde a dor se transforma em propósito e o medo dá lugar à fé. Quando você ora, não está apenas pedindo, está construindo muros espirituais ao redor da sua família. Está chamando o nome de Jesus para dentro das paredes da sua casa, para dentro das feridas, das conversas e dos silêncios. O Espírito Santo quer ensinar você a orar de uma forma que o inferno reconheça a sua voz. Quer te levar a um nível onde cada palavra dita em fé tem peso de eternidade. Onde a oração não é fuga, mas confronto. Onde a autoridade não vem da força, mas da intimidade. E acima de tudo quer te lembrar que você não foi deixado sozinho nessa luta. Hoje é o dia de retomar o altar, de limpar o coração e levantar as mãos. Porque a casa que ora é uma casa que resiste, que cura, que permanece. E quando Deus encontra um coração disposto, Ele transforma o lar inteiro. O chamado invisível, quando Deus desperta o intercessor da casa. Há algo sagrado no instante em que Deus escolhe alguém para interceder. Nem sempre há uma voz audível, nem uma visão clara. Muitas vezes é apenas um peso silencioso no coração, uma inquietação que não passa, um desejo profundo de orar sem entender exatamente por quê. Esse é o chamado invisível. É o Espírito Santo despertando o intercessor da casa, aquele que vai se colocar entre o caos e a promessa, entre o ataque e a proteção. Deus sempre levantou intercessores em tempos de escuridão. Moisés intercedeu por Israel, Abraão orou por Ló, e Ana clamou até que o céu se moveu. A história mostra que toda libertação começa com alguém que decide não aceitar o estado atual das coisas. Quando o Espírito Santo toca o coração de um pai, de uma mãe, de um filho ou filha, nasce ali uma sentinela espiritual. Alguém que não se cala enquanto o mal tenta prevalecer. Talvez o chamado tenha vindo de forma sutil. Noites em que você acorda sem motivo aparente, lágrimas que descem sem explicação, ou aquele impulso de orar por alguém específico da família. Isso não é acaso. É Deus te acordando porque há uma batalha acontecendo no invisível, e Ele confiou a você a missão de lutar em oração. Ser intercessor é estar sensível à voz de Deus e disposto a agir quando ninguém mais percebe o perigo. É compreender que o amor verdadeiro pela família não se expressa apenas em palavras, mas em joelhos dobrados. É entender que muitas vezes o inimigo tenta dividir, esfriar, confundir. Mas o Espírito Santo te escolheu para restaurar, aquecer e trazer luz. Quando você atende a esse chamado, o ambiente espiritual da casa começa a mudar. O peso da opressão dá lugar à paz. As discussões começam a cessar. Os corações endurecidos se abrem pouco a pouco. A intercessão não é mágica, é movimento espiritual. Cada oração feita em fé é como um tijolo sendo colocado na reconstrução da sua casa.
Deus não precisa de multidões, Ele precisa de um coração disposto. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Espírito Santo encontrou esse coração em você. Ele não te chamou por acaso. Ele te separou para proteger, restaurar e declarar libertação sobre os seus. Você pode até se sentir pequeno, cansado ou incapaz, mas Deus não escolhe pela força. Ele escolhe pela disponibilidade. E hoje Ele está te dizendo, não é pela tua força, é pelo meu Espírito. Quando você se ajoelha, o céu se levanta. Quando você ora, os anjos se movem. E quando você persevera, o mal é expulso da sua casa. Esse é o chamado invisível, silencioso, mas poderoso. O começo da restauração. O peso espiritual que habita no silêncio da família. Há lares onde o silêncio fala mais alto do que qualquer discussão. Não é o silêncio da paz, mas o silêncio do afastamento. São mesas onde já não há partilha, quartos onde as portas permanecem fechadas, corações que convivem, mas não se encontram. E o inimigo conhece bem esse tipo de silêncio, porque é nele que ele semeia o mal mais sutil, o da indiferença. O peso espiritual que habita no silêncio da família não começa de repente. Ele se infiltra aos poucos, como uma sombra que cresce sem ser percebida. Um mal-entendido não resolvido, uma palavra que feriu, uma ausência que doeu mais do que foi dita. E o tempo, quando não curado pela oração, transforma pequenas rachaduras em muralhas emocionais. O lar, que foi criado para ser refúgio, se torna um campo de batalha invisível. A Bíblia diz que uma casa dividida não pode permanecer. E é exatamente isso que o inimigo tenta fazer, dividir. Ele não precisa destruir de uma vez, basta afastar pouco a pouco. Ele cria distâncias, instala frieza, transforma gestos simples em tensões constantes. E o pior é quando o silêncio se torna tão pesado que até a oração parece não encontrar caminho. Mas é nesse ponto que Deus começa a agir, porque o Espírito Santo não tem medo do silêncio. Ele o preenche. Ele entra onde as palavras não chegam. Ele interpreta as lágrimas que ninguém entende e transforma em intercessão aquilo que você nem sabe como expressar. Quando uma família começa a orar novamente, mesmo sem saber o que dizer, o Espírito Santo se move e devolve vida ao que estava sufocado. Há uma unção que quebra esse tipo de silêncio. Não é feita de gritos, mas de rendição. É quando alguém decide que o ciclo precisa parar e diz: Senhor, eu não aceito mais viver num lar onde o amor está calado. É o momento em que o intercessor entende que orar não é apenas pedir bênçãos, mas lutar pela restauração dos laços, pelo retorno do diálogo, pela presença de Deus no ambiente. Quando o Espírito Santo volta a ser convidado, o lar começa a respirar outra vez. As conversas voltam, o perdão encontra caminho e a comunhão renasce. Porque onde o Espírito de Deus habita, há liberdade. E essa liberdade não é apenas espiritual, é emocional, é familiar, é completa. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que é tarde demais. Mas Deus não conhece o tarde demais. Ele é especialista em ressuscitar lares que todos já consideravam perdidos. O mesmo poder que fez Lázaro sair do túmulo é o poder que pode fazer a sua família voltar a viver. O silêncio pode parecer confortável, mas é apenas a pausa antes do clamor. E é nesse clamor que o Espírito Santo quer te ensinar a transformar a quietude em oração, o distanciamento em reconciliação e o peso em paz. O silêncio da sua casa não é o fim, é o lugar onde Deus vai começar a falar. Oração que quebra o invisível, quando o céu se move no secreto. Há orações que não são feitas diante de multidões, mas diante de Deus. Elas nascem no silêncio do quarto, entre lágrimas e fé. São palavras que talvez ninguém ouça, mas que ecoam no trono celestial com poder. Porque a oração que muda o que é visível primeiro precisa romper o que é invisível. O mundo espiritual é real, e é lá que as maiores batalhas da sua família estão sendo travadas. Não contra pessoas, mas contra forças que tentam apagar a fé, desgastar o amor e impedir a presença de Deus no lar. É por isso que o Espírito Santo chama você ao secreto,
onde o ruído do mundo se cala e o coração volta a ouvir a voz do Pai. Jesus ensinou: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Esse não é apenas um conselho, é uma revelação. O secreto é o campo de guerra do intercessor. É o altar onde o fogo da fé é mantido aceso quando tudo parece frio. É o espaço onde a autoridade espiritual é formada, longe dos olhos, mas diante do olhar de Deus. Muitos buscam resultados sem compreender que o poder da oração não está na quantidade de palavras, mas na profundidade da entrega. É no secreto que a fé é refinada. É ali que o Espírito Santo revela o que precisa ser quebrado: o orgulho, a incredulidade, a dor não curada. E à medida que o coração se alinha à vontade de Deus, o céu começa a se mover. Cada vez que você ora por sua família, mesmo que não veja nada mudar de imediato, algo está sendo deslocado nas regiões espirituais. Deus ouve cada sussurro, cada clamor, cada lágrima. E enquanto você persevera, os muros da resistência começam a ruir, porque toda libertação começa invisível antes de ser visível. O diabo teme a oração feita em segredo porque ela é pura. Ela nasce do amor e não da aparência. Ela não busca reconhecimento, busca presença. E é por isso que o inimigo tenta distrair, cansar, adiar, porque ele sabe que um coração que ora em secreto é um coração perigoso para o inferno. Se você tem orado sozinho, continue. Se ninguém entende o que você carrega, ore mesmo assim. O céu não esquece o intercessor que permanece. Um dia, aquilo que foi movido em silêncio será visto em glória. O Espírito Santo está te ensinando a vencer o invisível antes de conquistar o visível. O segredo não está em fazer muito barulho, mas em permanecer firme no lugar onde o mundo não te vê, mas o céu te observa com atenção. Porque quando você ora no secreto, Deus age em público. Quando a fé da mãe ou do pai susta a casa toda. Há lares que permanecem de pé não porque tudo está bem, mas porque alguém dentro deles decidiu crer quando todos desistiram. Pode ser uma mãe ajoelhada em silêncio, um pai que ora antes de sair para o trabalho, um avô que intercede sem que ninguém saiba. São pessoas comuns, mas revestidas de uma fé extraordinária. E é essa fé, firme, teimosa e silenciosa, que sustenta a casa inteira quando as circunstâncias tentam derrubá-la. A fé de um só pode proteger muitos. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Noé foi obediente quando o mundo inteiro zombava dele, e por causa da sua fé, toda a sua família entrou na arca e foi salva. Abraão creu na promessa e se tornou pai de uma geração inteira. A mulher Ciro-fenícia implorou pela libertação da filha, e Jesus respondeu ao seu clamor. Cada um deles provou que Deus se move quando alguém escolhe crer, não pelo que vê, mas pelo que sabe sobre o caráter de Deus. Quando um pai ou uma mãe se colocam em oração, algo muda na atmosfera espiritual. O lar passa a ter cobertura. Os filhos podem até se afastar, os problemas podem se multiplicar, mas o coração que ora se torna um escudo invisível. O inimigo pode tentar, mas não consegue atravessar uma casa guardada pela fé. Talvez você seja essa pessoa. Talvez seja aquele que ainda ora quando todos pararam. E talvez nem perceba, mas há promessas sendo mantidas vivas por causa das suas lágrimas. Deus vê cada intercessão que você faz no silêncio e está construindo, a partir da sua fé, uma muralha de proteção ao redor dos seus. A fé de quem intercede é uma ponte entre o céu e o lar. Ela é feita de perseverança, não de perfeição. Ela é alimentada pela esperança de que Deus pode restaurar o que parece perdido. E mesmo quando o coração se cansa, o Espírito Santo sopra dentro de você a força para continuar, lembrando que o seu clamor nunca é em vão. Quantas vezes você já orou sem ver resposta? Quantas vezes acreditou mesmo sem sinais? Saiba que cada oração é uma semente e cada lágrima é uma gota que rega o solo da promessa. Deus não se esquece do intercessor. Ele ouve, ele anota, ele prepara. E quando chegar o tempo certo, a colheita virá.
e toda a sua família verá que valeu a pena crer. O Espírito Santo quer te lembrar hoje que a fé não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão de continuar mesmo quando parece que nada muda. Porque o mesmo Deus que sustentou a casa de Noé, de Abraão e de Davi, é o mesmo que sustenta a sua. Seja qual for o caos, uma coisa é certa: uma família onde alguém escolhe acreditar nunca será destruída. O que impede Deus de agir? Oração sem rendição. Muitas pessoas oram, mas poucas se rendem. Oram com palavras certas, mas com o coração ainda preso ao controle, ao medo, ao orgulho. E é nesse ponto que a oração perde força, porque Deus não responde à performance, Ele responde à entrega. O que impede o agir de Deus dentro de muitos lares não é a falta de fé, mas a ausência de rendição. Há quem ore pedindo libertação, mas continua alimentando ressentimentos. Há quem clame por cura, mas não quer soltar as feridas antigas. Há quem peça transformação, mas se recusa a mudar. O Espírito Santo não pode operar onde o coração ainda resiste, porque a oração não é um ato mágico, é um pacto de confiança. É quando você diz: Senhor, não do meu jeito, mas do teu. Jesus, no Getsêmani, mostrou o que é orar rendido. Diante da dor, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Essa é a essência da oração que move o céu, não a que tenta convencer Deus, mas a que se submete à sabedoria dele. E é essa postura que o Espírito Santo deseja restaurar dentro das famílias. A fé que não negocia com o medo, a oração que confia mesmo sem entender. Muitos clamam por mudança, mas mantêm o controle nas próprias mãos. Querem respostas rápidas, mas não aceitam o tempo de Deus. Querem paz, mas não abrem mão do orgulho. E enquanto o coração permanece dividido, o poder do Espírito não flui plenamente. Porque Deus não invade, Ele é convidado. Ele não força a porta, Ele espera que seja aberta. Quando você se rende, tudo começa a mudar. A rendição não é fraqueza, é o ato mais poderoso que um cristão pode fazer. É quando você diz: Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio que Tu sabes. É nesse momento que a oração se torna viva, que o Espírito Santo encontra espaço para agir, que as cadeias invisíveis começam a se romper. Rendição é entregar também o direito de entender. É confiar mesmo quando a lógica diz o contrário. É escolher o perdão em vez da vingança, o amor em vez da razão, a fé em vez da dúvida. E quando essa entrega acontece, Deus age com liberdade total. Talvez você esteja pedindo há muito tempo por um milagre em sua família e ache que Deus não te ouve. Mas talvez o céu esteja esperando não por mais palavras, e sim por uma entrega verdadeira. Quando o coração se dobra, o céu se levanta. O Espírito Santo está te chamando para orar sem reservas, sem máscaras, sem justificativas. Apenas você e Deus. Porque a oração que liberta a família não é a mais bonita, é a mais sincera. E quando a rendição acontece, o poder flui, o mal perde espaço e o lar volta a ser território santo. Libertação. Começa na língua. As palavras que protegem ou ferem o lar. As palavras são sementes. Toda vez que falamos, plantamos algo, vida ou morte, bênção ou maldição, paz ou contenda. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e é por isso que o inimigo luta tanto para distorcer o ambiente das famílias através do que é dito. Ele não precisa de grandes estratégias para dividir um lar. Basta uma palavra impensada, uma ofensa não perdoada, uma crítica repetida. O mal entra pela boca antes de entrar pela casa. Quantas vezes o amor esfriou porque as palavras se tornaram pesadas? Quantas vezes filhos se afastaram, não por falta de afeto, mas por excesso de dureza? As palavras que deveriam curar começaram a ferir, e o que era para ser um lar se transformou em um campo de ressentimentos. E o Espírito Santo, que é sensível, se entristece quando a língua é usada para ferir em vez de abençoar. A libertação espiritual de uma casa começa quando os lábios se tornam instrumentos de graça. Quando um pai ora e declara vida sobre seus filhos, algo se quebra no invisível.
Quando uma mãe escolhe abençoar em vez de reclamar, o ambiente muda. Quando um casal ora junto e deixa que as palavras sejam guiadas por amor e humildade, o inimigo perde espaço. O que você fala dentro da sua casa tem poder. Cada palavra molda o ambiente espiritual. Há lares que vivem cercados por caos, não por causa de maldições externas, mas por causa de palavras internas. Murmuração, reclamação, ironia, ofensa, tudo isso abre brechas. Mas quando o Espírito Santo começa a reger a língua, o lar volta a respirar a atmosfera do céu. Deus deseja que a sua voz seja usada como uma ferramenta de libertação. Quando você ora, elogia, profetiza e declara promessas sobre sua casa, está levantando muros espirituais que o inimigo não pode ultrapassar. A boca de quem crê é um altar. Cada palavra dita com fé se torna um decreto no reino espiritual. Há momentos em que a libertação não vem porque ainda falamos como prisioneiros. Continuamos declarando o medo, repetindo o passado, reforçando a dor. Mas quando começamos a falar como quem já foi liberto, o mal perde a linguagem que o alimenta. A fé muda o tom da fala. E quando o tom muda, o céu responde. Se você quer ver sua família livre, comece pela língua. Ore antes de responder. Abençoe antes de reagir. Peça ao Espírito Santo que seja o filtro da sua boca. Que ele substitua o impulso pela sabedoria, a raiva pela mansidão, a ofensa pela compaixão. Quando o lar se enche de palavras de fé, o ambiente muda. A paz volta, o amor floresce e o inimigo é calado. Porque a libertação não começa apenas com o joelho no chão, mas com o coração e a língua alinhados ao Espírito de Deus. Os muros que o inimigo construiu dentro de casa. O inimigo nem sempre destrói uma família com escândalos visíveis. Às vezes, ele constrói muros. Muros silenciosos, altos, invisíveis, erguidos com ressentimentos, orgulho e feridas não curadas. São barreiras que se levantam entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos que já não se falam. Esses muros não surgem de um dia para o outro. Eles são construídos tijolo por tijolo, toda vez que o perdão é adiado, que o diálogo é evitado, que o amor é colocado em segundo plano. E quando esses muros crescem, o Espírito Santo se entristece, porque ele é o Espírito da unidade. Onde há divisão, ele não pode fluir plenamente. O inimigo sabe disso. Por isso, ele usa pequenas brechas para levantar grandes separações. Ele se aproveita de palavras mal interpretadas, de gestos mal compreendidos, e vai ampliando as distâncias até que a casa fique espiritualmente fragmentada. Há famílias que vivem debaixo do mesmo teto, mas em mundos diferentes. Dormem no mesmo lugar, mas oram sozinhas. E é nesse isolamento emocional e espiritual que o mal se fortalece. Porque onde não há comunhão, há terreno fértil para a discórdia. Mas Deus não criou o lar para ser um campo de batalha. Ele o criou para ser um altar. Os muros só caem quando alguém decide parar de construir e começar a restaurar. Quando o intercessor da casa ora e diz: Senhor, derruba tudo o que o inimigo levantou dentro de nós. É nesse tipo de oração que o poder de Deus se manifesta, não para expor, mas para curar. Quando o Espírito Santo entra, ele não apenas revela as rachaduras, ele ensina a reconstruir com humildade e amor. É impossível restaurar uma casa sem derrubar muros. E muitas vezes, para que Deus reconstrua, ele primeiro precisa destruir o que o orgulho ergueu. Por isso, quando ele começa a mover, algumas coisas vêm à tona. Feridas antigas, lembranças dolorosas, arrependimentos. Não é castigo, é cura. O Espírito Santo expõe o que precisa ser tratado para que o amor volte a fluir. Talvez o muro da sua casa tenha nome: frieza, desconfiança, ciúmes, silêncio. Mas Deus é especialista em restaurar lares rachados. Ele não precisa de muitos, basta um que se ajoelhe. Quando um coração se rende, o muro começa a cair. Quando o perdão é liberado, o som das pedras despencando ecoa no mundo espiritual. E quando os muros caem, o amor volta a circular. A comunhão retorna. As risadas voltam. O Espírito Santo habita novamente. Porque onde há reconciliação, há presença. Onde há humildade, há poder.
Onde há perdão, o inimigo perde o domínio. Hoje Deus te chama para ser o restaurador da sua casa, não para apontar as rachaduras, mas para orar até que os muros caiam, porque a libertação começa quando o amor vence a distância e a paz ocupa o lugar que o mal usurpou. O Espírito Santo como convidado de honra no lar. Há casas cheias de bens, mas vazias de presença. Há famílias cercadas de conforto, mas distantes da comunhão. E há outras, simples, humildes, mas cheias de algo que o dinheiro nunca poderá comprar: a presença do Espírito Santo. Porque quando ele é convidado a entrar, tudo muda. Ele não vem como hóspede, vem como rei. Ele transforma o ambiente, cura feridas, dissolve tensões e devolve a harmonia que o inimigo tentou roubar. O Espírito Santo é o convidado mais esquecido em muitos lares. As pessoas pedem bênçãos, pedem provisão, pedem proteção, mas raramente pedem: Espírito Santo, habita aqui. No entanto, é essa oração que transforma a casa em santuário. Quando ele entra, o ar muda, o clima espiritual muda, os corações começam a se amolecer, os conflitos perdem força e a paz que excede todo entendimento se instala. O Espírito Santo não precisa de luxo, ele precisa de espaço. E espaço, nesse caso, significa abertura. Ele habita onde há perdão, onde há amor, onde há reverência. Uma casa onde se fala com Deus, onde se canta louvor, onde se respeita a presença divina, torna-se território sagrado. Mesmo que seja pequena, mesmo que as paredes estejam gastas, o que a faz preciosa é o perfume da presença do Espírito. Quando o Espírito Santo é convidado, ele começa a ensinar. Ele ensina o pai a liderar com sabedoria, a mãe a amar com paciência, os filhos a obedecerem com alegria. Ele é o conselheiro perfeito, aquele que fala quando é hora de agir e silencia quando é hora de esperar. E o lar que aprende a ouvi-lo nunca mais é o mesmo. Há uma diferença entre uma casa religiosa e uma casa cheia do Espírito. Na primeira, fala-se de Deus. Na segunda, vive-se com Ele. Na primeira, há regras. Na segunda, há relacionamento. O Espírito Santo não veio para impor peso, mas para libertar. Ele é o vento suave que entra pelas frestas, o fogo que aquece o frio da alma, a luz que revela e cura ao mesmo tempo. Talvez a sua casa já tenha sido cheia dessa presença, mas o tempo, a correria e as feridas apagaram o altar. Hoje, Deus te chama para reacender esse fogo. O Espírito Santo não se ausentou. Ele apenas espera ser convidado novamente. Ele quer voltar a ser o centro, não o visitante. Comece orando com sinceridade. Espírito Santo, entra aqui. Entra no meu lar. Entra nas nossas conversas. Entra nos nossos dias. Você não precisa de rituais, apenas de um coração aberto. E quando ele entrar, você perceberá. Haverá leveza. Haverá silêncio que cura. Haverá lágrimas sem dor. Apenas presença. O Espírito Santo é o único capaz de restaurar o que o homem destruiu. Quando ele é o convidado de honra, o lar se torna morada de paz. E onde ele habita, o mal não tem poder para permanecer. A noite em que o céu visitou a minha família. Há noites que parecem iguais, mas uma delas muda tudo. É aquela noite em que, sem aviso, o coração se dobra, o choro vem sem controle, e o Espírito Santo entra com autoridade para transformar o que parecia perdido. É nessa hora, quando o mundo dorme, que o céu escolhe visitar os lares que clamam em silêncio. A visita divina não acontece quando tudo está perfeito. Ela chega quando tudo parece desabar. Quando a força humana acaba, Deus se levanta. E às vezes, o milagre não vem com barulho, mas com uma paz tão profunda que o coração entende. O Senhor está aqui. Foi assim com Jacó, quando lutou com Deus durante a noite. Foi assim com Paulo e Silas, quando oraram na prisão e as correntes se romperam. E é assim hoje, quando uma família decide entregar a madrugada a Deus. A oração noturna tem um poder especial. Quando a casa dorme e o coração desperta, o Espírito Santo encontra espaço para agir sem distrações. É nesse tempo de quietude que ele fala, revela, cura e liberta.
Há lares que são restaurados não durante o dia, mas no momento em que alguém se levanta na madrugada e diz: Senhor, visita a minha casa. Talvez você tenha passado por noites longas, de ansiedade, de choro, de medo. Mas saiba que cada lágrima derramada à noite tem valor eterno. Deus vê o intercessor que ora enquanto os outros descansam. Ele escuta o sussurro, o clamor, o gemido. O céu não ignora quem busca com sinceridade. E há um momento em que o invisível se torna real, em que o ambiente muda, em que o peso espiritual se desfaz. É a visitação de Deus. Quando o céu visita um lar, não há resistência que permaneça. Os filhos que estavam afastados sentem o toque da presença. Os corações endurecidos se quebram. Os laços são reatados. Deus entra e coloca tudo em ordem, não apenas do lado de fora, mas dentro das almas. Ele acende de novo o amor, devolve o respeito, desperta o desejo de orar. Há uma noite marcada por Deus para cada casa. Uma noite em que o Espírito Santo vai se mover e provar que ele ainda cumpre promessas. Talvez essa noite seja hoje. Se você ouvir o chamado, não endureça o coração. Dobre os joelhos. Clame. A presença de Deus está pronta para encher cada canto do seu lar. E quando ele vier, você vai saber. O ambiente ficará diferente. O medo será substituído por paz, e o que antes era escuridão se tornará luz. Porque quando o céu visita uma família, nada permanece igual. O que era ruína vira altar, o que era choro vira testemunho, o que era fim se torna recomeço. Oração, que cura o passado e abre o futuro. Existem feridas que o tempo não apaga. Palavras ditas, gestos mal interpretados, promessas quebradas. Tudo isso vai se acumulando no coração e, aos poucos, transforma o passado em uma prisão. E é justamente aí que a oração entra como chave de libertação. Porque orar não é apenas pedir algo novo. É permitir que Deus toque o que ficou para trás e transforme dor em sabedoria, culpa em graça e lembrança em cura. O Espírito Santo trabalha no tempo, mas ele também cura o que o tempo feriu. Há famílias que vivem presas em ciclos porque ainda oram com o coração ferido. Pedem restauração, mas guardam mágoas. Querem paz, mas revivem as mesmas dores. A oração que cura o passado é aquela em que o coração se desnuda diante de Deus e diz: Senhor, entra onde ninguém mais pode entrar. Quando você ora dessa forma, o Espírito Santo começa a agir em dimensões que a mente humana não alcança. Ele vai até a origem da dor, ao momento em que a ferida foi aberta, e ali planta o perdão. Às vezes, ele trará lembranças antigas, não para te ferir, mas para cicatrizar de uma vez por todas. Porque a ferida escondida continua sangrando em silêncio, e Deus quer curá-la por completo. O perdão é a ponte que liga o passado curado ao futuro abençoado. Enquanto não perdoamos, permanecemos presos a um tempo que já passou, e o inimigo usa isso para nos paralisar. Mas quando escolhemos liberar perdão, mesmo sem vontade, o poder de Deus se manifesta. A oração deixa de ser monólogo e se torna encontro. E no encontro com Deus, o passado perde o poder de definir o presente. Há promessas que ainda não se cumpriram porque o coração está travado em mágoas antigas. Deus quer abrir novos caminhos, mas não pode construir sobre ruínas. Ele quer te mostrar que não é possível orar pedindo um futuro abençoado enquanto se segura o peso do ontem. A cura começa quando você diz: Mas, Senhor, eu solto, eu perdoo, eu confio que Tu és justo e sabes o que é melhor. Quando essa entrega acontece, o Espírito Santo renova o coração. Ele restaura a capacidade de amar, de confiar, de recomeçar. A casa volta a ser leve. O ambiente, antes carregado por lembranças e acusações, se torna cheio de esperança. Porque a oração que cura o passado abre as portas do futuro. Deus não quer apenas curar a sua família. Ele quer dar a ela uma nova história. E essa história começa quando você decide orar, não com dor, mas com fé. O passado curado se torna testemunho. E o futuro entregue se torna milagre, quando o nome de Jesus é pronunciado dentro da casa.
Há poder em muitos nomes, mas apenas um nome faz o inferno tremer: o nome de Jesus. Quando esse nome é pronunciado dentro de um lar, algo acontece no mundo espiritual. É como se uma luz atravessasse a escuridão e tudo o que estava escondido perdesse força. Porque onde o nome de Jesus é exaltado, o mal não tem permanência. O nome de Jesus não é uma palavra comum, é uma autoridade. Quando você o declara em fé, não está apenas falando, está invocando o Rei dos Reis, aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. E o inimigo sabe disso. Ele teme a voz que clama Jesus com fé, porque esse nome carrega o sangue da cruz, o sacrifício que desfez todas as maldições, a vitória que o inferno não pôde impedir. Quando uma família começa a orar em nome de Jesus, o ambiente muda. As tensões se dissolvem, as enfermidades se curvam, a opressão espiritual é expulsa. Esse nome traz reconciliação, cura e libertação. Ele quebra correntes que anos de esforço humano não conseguiram quebrar. Porque Jesus não é apenas um personagem bíblico, ele é uma presença viva e quando é chamado, ele responde. Muitos lares vivem em luta porque ainda não entenderam o poder de convidar Jesus para dentro. Ele não força a entrada, ele espera ser chamado. Ele está à porta, batendo, pronto para entrar e cear com aqueles que o recebem. E quando ele entra, o caos precisa sair. Quando ele entra, o medo perde a voz. Quando ele entra, o amor é restaurado. Há uma diferença entre conhecer o nome de Jesus e viver sob a autoridade dele. Conhecer é histórico, mas viver é espiritual. Quando você ora dizendo em nome de Jesus, está declarando que a vontade de Deus tem prioridade, que o domínio do céu governa o seu lar. É uma oração de quem sabe quem está do seu lado, o Cordeiro que venceu. Talvez a sua família tenha enfrentado momentos difíceis e você tenha tentado resolver tudo com suas próprias forças. Mas hoje, o Espírito Santo te convida a fazer algo simples e poderoso. Comece a declarar o nome de Jesus dentro da sua casa. Diga em voz alta, em oração, nos cômodos, nos momentos de angústia, nas conversas cheias de dor. Onde esse nome é pronunciado, a presença vem. Não há escuridão que resista à luz do nome de Jesus. Não há maldição que permaneça onde esse nome é exaltado. A casa que carrega esse nome nas paredes, nas orações e nos corações, é uma casa que o inferno não pode tocar. E quando você perceber, o ambiente do seu lar já terá mudado. Não porque tudo se resolveu de fora para dentro, mas porque o nome que traz vida foi entronizado dentro de você. A palavra como espada e escudo da família. A palavra de Deus não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser empunhada. Ela é espada e escudo, corta o mal e protege o coração. Cada versículo contém poder espiritual, e quando declarado com fé, se torna uma arma viva nas mãos de quem crê. Famílias que aprendem a usar a palavra não apenas sobrevivem às tempestades, mas permanecem firmes quando todos os ventos sopram contra elas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que ela não é um texto antigo, mas uma força presente. Quando você lê e declara a palavra sobre sua casa, está levantando muros de proteção espiritual. Está dizendo ao inimigo, aqui quem governa é o Senhor. Há uma diferença entre conhecer a Bíblia e viver pela Bíblia. Conhecer é informação. Viver é transformação. O Espírito Santo quer que cada lar volte a ser lugar onde a palavra é honrada. Quando a Escritura volta ao centro, o lar se alinha à vontade de Deus. As conversas mudam, o comportamento muda, o ambiente muda. Porque o que o homem repete, ele se torna. E quem repete a palavra se torna luz. As famílias que oram juntas e leem juntas constroem um escudo contra o engano. O inimigo não teme decorações religiosas, mas teme casas onde a palavra é vivida. Uma Bíblia aberta e praticada é como uma espada em chamas, cortando laços de engano e afastando as trevas. Quando você declara, nenhuma arma forjada prosperará contra mim,
não está recitando uma frase bonita, está ativando uma promessa eterna. O poder está em declarar e crer. É quando o pai abençoa os filhos com versículos, quando a mãe ora usando os salmos, quando a família se reúne para agradecer, que o lar se torna fortaleza. Cada palavra proferida com fé reforça o escudo da casa. E mesmo quando as lutas chegam, o Espírito Santo lembra as promessas, reacende a esperança e traz vitória. Deus quer restaurar o altar da palavra dentro das famílias. Talvez a Bíblia esteja esquecida numa prateleira, mas ela ainda carrega vida. Quando você volta a abri-la, o Espírito Santo fala. Ele revela, corrige, consola e guia. A palavra se torna alimento para os dias bons e espada para os dias maus. Faça da sua casa um campo onde a palavra é semeada diariamente. Leia com seus filhos, ore com ela em mãos, declare sobre as paredes, sobre os quartos, sobre a mesa. Porque o lar onde a palavra é viva é o lar onde o mal não prospera. A espada de Deus não enferruja e o escudo da fé não quebra. E quando ambos estão em suas mãos, a sua família se torna impenetrável, guardada pelo poder da verdade eterna. O dia da virada espiritual. Quando o lar se torna altar. Há um momento na caminhada de toda a família em que Deus decide virar a página. Esse é o dia da virada espiritual, o instante em que o lar deixa de ser apenas uma casa e se transforma em altar. Um altar não é feito de pedras nem de paredes, ele é construído de entrega, arrependimento e presença. É o ponto em que o Espírito Santo não apenas visita, mas passa a habitar. O altar é o lugar onde tudo começa a ser restaurado. Quando uma família se reúne para orar com sinceridade, o céu se curva para ouvir. É ali que o orgulho cede, que o perdão é liberado, que os vínculos são curados. Deus transforma a sala comum em santuário, a mesa em comunhão, o lar em morada. E o que antes era palco de conflitos se torna lugar de milagres. O dia da virada não chega quando todos estão prontos, mas quando alguém decide começar. Um único coração rendido é suficiente para incendiar toda uma casa. Às vezes, a mudança vem silenciosa, uma paz que se instala sem explicação, um desejo súbito de orar, uma presença que enche o ambiente. É o Espírito Santo dizendo: o tempo da restauração chegou. Nesse dia, as orações mudam de tom. Elas deixam de ser apenas pedidos e se tornam consagração. As pessoas param de orar por bênçãos e passam a orar por intimidade. O foco deixa de ser o problema e passa a ser a presença. E é nesse deslocamento que a transformação acontece, porque Deus não muda a casa sem antes mudar o coração. Quando o lar se torna altar, o inimigo perde o direito de permanecer. As conversas são guiadas pelo amor, os filhos encontram refúgio, o medo se dissipa. O Espírito Santo começa a reger cada detalhe, o ritmo da casa, o modo de falar, o clima espiritual. Tudo que era desordem encontra direção. Tudo que era ferida encontra cura. O altar familiar é a fortaleza contra as tempestades. É ali que se reacende a fé nos dias difíceis, que se busca sabedoria nas decisões, que se aprende a confiar em Deus, mesmo sem respostas. O altar é o lugar onde as promessas se cumprem, porque é o espaço onde o céu e a terra se tocam. Deus está chamando você para esse momento. Não importa como sua casa está hoje. O dia da virada pode começar agora. Não há rituais, apenas um convite. Senhor, este lar é teu. Diga isso em voz alta e o Espírito Santo fará o resto. O lar que se torna altar não apenas muda de atmosfera, muda de destino, porque onde há altar, há fogo. E onde há fogo, o mal não permanece. O lar que o inferno não pode tocar. Chega um ponto da caminhada espiritual em que o coração entende algo profundo. A verdadeira vitória não está em viver sem problemas, mas em viver protegido pela presença de Deus. A casa que pertence ao Senhor pode até ser provada, mas nunca será destruída, porque há um limite que o inferno não pode ultrapassar, o limite do sangue de Jesus. O lar que ora, que perdoa, que se rende, torna-se território sagrado. O inimigo pode tentar cercar, mas não pode invadir.
Ele pode soprar o medo, mas não pode quebrar a fé. Ele pode até tocar as circunstâncias, mas jamais tocará o propósito. Porque uma família coberta pela presença de Deus se torna muralha viva, guardada pelo Espírito Santo e sustentada pela palavra. Quando uma casa se torna altar, o mal perde o endereço. O ambiente que antes era tenso se transforma em refúgio. O que antes era ruído vira louvor. O que antes era cansaço se converte em descanso. O Espírito Santo não apenas visita, ele passa a morar. E onde ele habita, a luz, a ordem, a paz. Talvez você olhe para a sua família e veja falhas, cicatrizes, limitações. Mas Deus não vê ruínas, ele vê promessa. Ele não se impressiona com o que quebrou. Ele se move pelo que ainda pode reconstruir. A mesma mão que criou os céus é a que hoje se estende para restaurar o seu lar. O Espírito Santo quer que você entenda: o mal não vence um lar que se ajoelha. A casa que ora é inabalável, porque está alicerçada na rocha. A família que confia no Senhor pode até enfrentar tempestades, mas nunca será levada pelo vento. E quando o inimigo tentar lembrar o seu passado, lembre-o do seu futuro. Um lar selado, consagrado e guardado pelo poder de Deus. Deus não apenas quer te proteger, Ele quer te usar. Sua casa será farol em meio à escuridão. Pessoas olharão e verão o que acontece quando Cristo é o centro. E você testemunhará com lágrimas de gratidão que nenhuma oração foi em vão, nenhum clamor foi esquecido, nenhuma noite de luta passou despercebida. Hoje, o Senhor te convida a declarar com fé: esta casa pertence a Deus. Este lar é coberto pelo sangue de Jesus. Nenhuma força do mal prevalecerá aqui. Quando essa confissão se torna verdade no Espírito, o céu firma a aliança sobre a sua família. E é assim que termina esta jornada. Não com desespero, mas com esperança. Não com medo, mas com autoridade. Porque o lar que foi restaurado pela oração, pela palavra e pelo Espírito é o lar que o inferno não pode tocar. Esse é o propósito final de toda intercessão. Não apenas vencer o mal, mas habitar no bem. Viver em paz, viver em Cristo. Viver com o coração e o lar completamente rendidos ao Espírito Santo.